Você tá ansioso, você tá deprimido, você tá angustiado, você tá com medo do que vai acontecer com você no futuro. Você não tá sozinho, porque todo mundo tá assim também. Isso é retrato perfeito de como nosso mundo ele tá hoje. Todo mundo tá meio doente, as coisas estão fora do lugar. Se você tá nesse momento ruim da sua vida, uma depressão existencial, angustiado, isso tem solução. Não desista. Esse não é o fim da linha para você. Muito pelo contrário, isso pode ser o início de tudo. Você tem que cuidar da sua parte física, depois da sua parte mental, se conhecer, para depois você atingir essa parte espiritual. Eu também já estive assim. Até há pouco tempo atrás, eu me via numa situação deplorável. Eu estava com um vazio existencial, eu tinha crises de ansiedade quase todos os dias, eu não sabia o que fazer, eu tinha medo de tudo. Eu queria que essa angústia minha passasse de alguma forma. Eu queria desistir de tudo, pôr fim ao meu sofrimento. Só que ainda havia um único fiozinho de esperança lá no fundo. E foi ele que me permitiu continuar de pé e querer mudar minha situação. Eu estava nesse túnel sem ver a luz no final dele. Eu achava que não tinha solução. Só que eu cheguei num ápice, eu cheguei num ponto que eu falei: "Eu não aguento mais continuar desse jeito. Eu não posso viver". É uma questão até quase que física, eu não suporto mais carregar essa dor. Ou eu mudo ou então acabou pra mim. E foi aí que eu decidi fazer alguma coisa pra poder aliviar essa minha dor. Nesse ponto, eu tranquei a minha faculdade e eu decidi focar completamente nessa minha melhora. Só que eu não tinha os recursos necessários para procurar os profissionais adequados, e fazer uma terapia de longa duração ou algo do tipo. Eu não tinha também muito apoio de amigos ou de outras pessoas. Então eu estava meio que sozinha nesse início. E o que que eu fiz? Eu procurei entender como que todas essas questões de ansiedade e coisas do tipo, elas nos atingem fisicamente. Porque por mais que todo esse nosso mal-estar, ele comece na nossa mente, ele se manifesta no nosso corpo físico. E assim, quando você tá mal, quando uma pessoa tá, não sei, depressiva, ela não consegue levantar da cama, ela não consegue comer, ela não consegue tomar banho, como que ela vai fazer algo a mais por ela mesma? Ela tem que começar com o básico, ela tem que começar se fortalecendo fisicamente. E foi isso que eu fiz. Eu entendi, né, eu estudei, né, como que a ansiedade, todos esses males, eles se manifestam no nosso corpo físico, para tentar dominar essa parte mesmo biológica de toda essa questão. Meu primeiro encontro, né, digamos assim, com esses profissionais dedicados à área da saúde mental foi com o Marco Abud. Ele é um psiquiatra, ele grava vídeos aqui para o YouTube justamente para aquelas pessoas que elas não têm condições de arcar financeiramente com terapias, ou então que tem pouco apoio. Ele é uma ajuda, né, nesse espaço inicial que a gente quer tentar aliviar toda essa dor que a gente sente. Então, além de coisas básicas, tipo: "Ai, durma bem, coma bem, se exercite", essas são coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, só que às vezes a gente ignora. Eh, eu comecei a praticar algumas técnicas específicas para tentar aliviar esses ataques de ansiedade que eu tinha. Eu não vou passar essas técnicas, porque eu não sou profissional da saúde mental, né, mas eram coisas do tipo, que você fazia todos os dias e te aliviava fisicamente mesmo, te tirava certo peso, te tentava entender que o mundo ele não é uma constante ameaça, que você pode relaxar. E aí, quando eu cheguei nesse ponto que eu tive a sensação de que a minha parte física ela estava mais ou menos domada, eu comecei
a tentar entender um pouco mais profundamente a causa de todos esses males. Porque tudo que era físico, ele era uma manifestação do mental. Ou seja, tinha uma coisa na minha mente que não estava indo bem e que se manifestava fisicamente. Então eu tinha que entender mais profundamente, porque igual o próprio Marco Abud, ele fala que essas técnicas e tudo que ele passa é como se fosse uma anestesia para toda dor que você está sentindo, para você poder ter uma força inicial para poder agir. Só que uma anestesia, ela passa. Então, se você apenas alivia os sintomas temporariamente, mas não cuida da causa deles, eles vão voltar. Então, quando eu estava fisicamente fortalecida, eu fui tentar entender a parte mental. O que estava acontecendo? Por que que eu estava tão ansiosa e com uma depressão existencial gigantesca? E foi aí que o meu processo de autoconhecimento começou. E aí eu fui buscar em várias fontes, livros, podcast, vídeo, tudo que eu encontrava, que eu via que me fortalecia, que eu via que ajudava a me entender, eu colocava isso na minha vida. Era como se eu estivesse descobrindo uma parte minha completamente nova. Como se aquela ideia de quem que eu era, aquela pessoa que eu conhecia antes, ela estava passando por uma metamorfose gigante. Eu descobri, claro, partes boas de mim e partes ruins também, porque faz parte. A gente é feito de luz e sombras. E eu fiquei nesse processo. Eu decidi que eu queria saber quem eu era, eu queria saber das minhas potencialidades, eu queria me entender por completo. E foi muito engraçado que logo na virada do ano, na virada mesmo, assim, quando bateu meia-noite no final do dia 31 de dezembro, veio uma voz na minha cabeça que falou: "Esse ano, esse novo ano, tudo vai ser diferente". Cara, no início eu achei que eu estava louca, que eu estava ouvindo vozes, mas depois eu entendi o que que aquilo queria dizer. Eu estava com a vontade de mudar, eu estava tentando reunir força e coragem para isso, e o universo, ele estava conspirando para isso, ele estava conspirando para me ajudar. Então depois que eu fui entendendo o meu passado, os meus traumas, quem eu era por trás das cortinas, quem eu tinha medo de descobrir que eu era, fui entendendo, tipo, o que que eu gostava de verdade, eu comecei a passar por uma fase um pouco mais de expansão da espiritualidade, que foi quando eu comecei a olhar para o mundo com outros olhos, com olhos espirituais, com olhos de fé. E essa parte é um pouco difícil de explicar, porque ela não passa pela nossa lógica, ela é uma crença, é um sentimento de que tem algo maior entre nós, que a gente faz parte disso. Eu comecei a ver o mundo com olhos de criança. Quando a gente é criança, a gente vai olhando para as coisas, vai olhando para o mundo e descobrindo tudo, como se fosse a primeira vez, porque na verdade é a primeira vez. E eu comecei a ver uma nova realidade, que eu nunca imaginei que existia. A vida ela começou a ficar colorida de novo, como se cada vez mais tudo fizesse sentido. E tudo foi se conectando. Quanto mais eu queria entender sobre um tema, mais o universo me oferecia oportunidades para eu aprender sobre. Eu fui me entregando a esse processo. Eu fui descobrindo uma certa magia na vida. Um mundo espiritual muito mais amplo do que esse mundo físico e materialista que a gente vê. E eu ainda tô nesse processo, porque essa nossa autodescoberta, essa nossa evolução, ela é constante, ela não tem um fim. É uma estrada que você percorre eternamente. E é uma delícia percorrer essa estrada. O início novo, assim, pode assustar um pouco, mas a gente vai descobrindo que vale a pena. Que as nossas máscaras, as nossas ilusões, elas vão se desfazendo pouco a pouco. Isso é o que a gente conhece como despertar da consciência. Quando você se abre para outros níveis de vivência, que não é apenas nível material. Mas para você chegar nesse nível, você tem que passar por esses processos, por essas etapas que eu citei anteriormente. Você tem que cuidar da sua parte física,
depois a sua parte mental, né, se conhecer, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para depois você atingir essa parte espiritual. Se você está nesse momento ruim da sua vida, ansioso, uma depressão existencial, angustiado, isso tem solução. Não desista. Esse não é o fim da linha para você. Muito pelo contrário, isso pode ser o início de tudo. Esse pode ser o seu recomeço, porque nós seres humanos, a gente evolui diante da dor. A gente tem a possibilidade de fazer isso pelo amor também, mas a gente não aprendeu ainda como. Então, nesses momentos turbulentos, lá está a maior oportunidade para você poder se reinventar, para você descobrir novas coisas incríveis. E acredite, toda essa sua ansiedade, essa sua angústia, essa sua depressão, ela vai passar. Isso é só uma fase que vai te fazer muito mais resiliente para coisas incríveis que vão acontecer. Então, comece hoje o seu processo de cura, o seu processo de descobrir esse mundo novo e incrível. Você não vai se arrepender e você vai conseguir ser muito mais feliz do que você imagina.